Ele já veio. Como chuva descerá se pedimos, se pedimos. Ei, Deus. Jesus virá, então clame, então clame, então grite, então chame por Ele, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Eu creio que vai chover chuva de bênção na sua família, na sua casa, nos seus sentimentos. Esse Deus é um Deus todo-poderoso. E nós estamos debaixo de uma palavra que Deus iria nos tirar do túmulo para o lugar de mesa, da tristeza para a alegria, da morte para a vida, para uma vida sem graça e sem sentido, para uma vida na direção de Deus. E o que nós precisamos é o envolvimento da palavra, é o envolvimento de Deus em nossas vidas. E eu e você somos mais do que abençoados, porque nós temos a doce presença do Espírito Santo. E o que basta para a sua vida é a presença dEle. Não adianta procurar lá fora aquilo que Deus já depositou na sua vida. Eu quero que você ore comigo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, o Deus da vida, Papai querido, Pai celestial, nós entramos, Pai amado, na Tua presença, te louvamos, te adoramos, queremos dizer, Pai amado, que a Tua graça é o que nos basta. Começa a nos encher, Pai amado, com o Teu vigor, com o Teu amor. Basta apenas uma palavra, porque uma palavra, Pai amado, tem o poder de mudar tudo. E nós agora, Pai amado, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo fôlego de vida, clamamos, Pai amado, pela Sua intercessão, clamamos pela Tua direção. Começa a soprar nos quatro cantos desse lugar. Diga o vício, sai. Diga a tristeza, sai. Diga a solidão, sai. Diga a angústia, sai. Diga a depressão, sai. Diga espírito da morte, sai. Ei Deus, quem governa esse lugar é o Rei da Glória. Tu és a luz do mundo, Deus. Portanto, agora onde houver um ponto de trevas, vai se deparar com a luz do Espírito Santo. Começa a declarar esse Deus vivo. Nós colocamos, Pai amado, a vida de um jovem que está agora no hospital, sedado. Se eu não me engano, o nome dele é Lucas. Oh Deus, começa a visitar a vida dele. A esposa dele se rendeu a Ti domingo, Pai amado. É uma pessoa que está na Tua presença. Um acidente, e talvez foi esse acidente que o Senhor encontrou uma maneira para essa família se encontrar contigo. Onde estiver alguma pessoa enferma, internada, Pai amado, recebeu um laudo médico, nós declaramos Jeová Rafá, o Deus da cura. Deus começa a trazer cura, começa, Pai amado, a confundir os médicos, começa a trazer boas notícias. Nós cremos, Deus, nós cremos, por isso que nós Te glorificamos. Se você ama esse Jesus, aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês que estão aqui presencialmente, você que está nos acompanhando na sua casa, aí na rede social. Deus te abençoe de uma forma poderosa. Antes de você sentar, diga para alguém: Jesus chegou. Só isso, pode sentar, fique à vontade. Última Santa Ceia, pode deixar apagado mesmo? Na última Santa Ceia, nós ministramos sobre quando Jesus ele chega. E o mais importante era que Lázaro estava. E na Santa Ceia, no culto 2 e culto 3, eu ministrei sobre um Deus que ele chegou, mas Adão já não estava mais. E existe uma diferença entre um que estava e o outro que deixou de estar. E a boa notícia é que Jesus ele chega todos os dias na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus sentimentos. Mas a pergunta que não quer se calar é: cadê
você. Onde você está. Porque Ele chega e você não tem dúvidas disso. O grande problema é que às vezes nós não estamos no encontro de Jesus. E se você não tiver um encontro com Jesus, outras coisas podem aparecer e se tornar prioridade para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho da criação. Eu quero falar um pouquinho sobre quando Deus Ele forma, a ordem de Deus. No começo da palavra você vai precisar ter muita sabedoria de entendimento. No meio eu descomplico e no final Deus explica. E a unção, o poder de Deus será derramado nesse lugar. Quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis. Eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala da parte da criação. Gênesis 1, verso 1. Aleluia. Eu quero que você preste bastante atenção em alguns trechos que vão fazer toda a diferença. O primeiro versículo diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, quando iniciou, Deus Ele criou os céus e a terra. Agora pula um capítulo 2, versículos 7 e 8. Agora vai ser a hora que formou você. Então no princípio Deus criou os céus e terra. E cadê você? Agora presta atenção no versículo 7 e 8. Então o Senhor Deus formou. Diga, formou. Para não esquecer, no primeiro versículo Ele criou. Agora no capítulo 2 Ele o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Ele repete duas vezes, em 2 versículos, que Ele simplesmente formou. O Deus Todo-Poderoso, quando Ele chegou nessa terra, que era sem forma e vazia, que não tinha nada, Ele começou a dar algumas ordens. Uma delas é criar, e a outra é formar. E você precisa entender que você não pode desprezar nada, porque o seu Deus, Ele pode fazer tudo. Você precisa entender que você não pode desprezar a sua família, seu filho, seu casamento, seu ministério, sua vida. Não despreze nada, porque o seu Deus, Ele tem um poder, Ele é soberano, e Ele pode fazer tudo. Voltando ao capítulo 1, o capítulo 1 diz que Ele criou, no capítulo 2 diz que Ele formou. Quem tem propósito, Deus cria. José, ele foi o governador do Egito, mas antes de José, não existia governador. E Deus Ele criou porque encontrou uma pessoa com um propósito. Sempre que você vier cultuar a Deus, sempre que você for fazer algo para Deus, você precisa ser uma pessoa com um propósito. Porque toda pessoa com um propósito, Deus Ele cria oportunidades, Deus Ele cria situações, porque Ele é poderoso. Ele não só criou, mas Ele mandou depois no capítulo 2 formar. Versículo 1 vai nos dizer que no princípio Deus Ele criou céus e terra. Foi céu ou céus? Tem 3 tipos de céu. O primeiro céu é esse que você vê um avião, você vê um pássaro. É o céu que os seus olhos naturais você consegue visualizar. Esse daí a Latam consegue te levar, a Azul consegue te levar. Tem o segundo céu. É aquele onde estão as estrelas, os planetas. Nesse daí tem situações que pode te levar. A NASA pode te levar, Elon Musk pode te levar. Mas para quem crê em Deus, o Todo-Poderoso, existe o céu dos céus, existe onde o seu Deus Ele está. E esse lugar, meu irmão, que Ele está preparando morada, que é o terceiro céu, esse daí, meu irmão, é só Jesus que pode te levar. E Ele que criou isso, porque Ele disse que Ele criou céus e terra. Aí eu estou passando por uma dificuldade nessa terra. Meu irmão, quem criou essa terra foi o seu Deus. E se Ele criou, meu irmão, Ele dá ordem para você desde o início. E a ordem é para você dominar, é para você multiplicar.
multiplicar. Agora tem coisas que Ele não vai criar de novo. Tem coisas que Ele já deu ordem para você formar. E sabe para quem Ele deu essa autoridade? Levanta as suas mãos e diga assim: foi para a minha vida, foi para a minha casa. Agora, qual tem sido a sua prioridade? Coloca para mim Mateus 6, versículo 33. Porque tem que ter prioridade. Ele não começou de qualquer jeito. Ele disse céus e terra. Então, se Deus Ele é um Deus de prioridade, tem coisas na sua vida que você não conquista, não avança, não toma posse, porque talvez está faltando prioridade. Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele fez tudo em quantos dias, gente? E no 7º dia Ele fez o quê? Se Deus, que pode fazer tudo de um dia para o outro, uma hora para outra, Ele faz em 6 dias, e Ele começa céus e terra, no princípio, é porque Ele tem prioridade. E a gente às vezes sai pegando, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e é uma loucura. Às vezes começa de um jeito, com um planejamento, já no meio do dia tem outro planejamento, no final do dia mudou tudo, no final da noite fala: meu Deus, eu não fiz nem o que eu imaginei fazer primeiro. Então relaxa, respira, uma coisa por vez, mas o melhor é você definir qual é a sua prioridade. Então Mateus 6,33, você conhece esse texto, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Olha a prioridade. E todas essas coisas serão a vocês acrescentadas. Diga para alguém: tudo tem prioridade. Mateus 27, versículo 51, você também conhece esse texto. Fala do tabernáculo. Fala que o véu se rasgou. Só que olha o detalhe: o véu não se rasgou de baixo para cima, ele rasgou do alto a baixo. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam. Tudo com Deus tem uma ordem. E Ele está deixando bem escancarado aqui para nós, que quando nós tivermos uma prioridade, porque desde a criação Ele diz: eu criei os céus primeiro. Mateus, que nós acabamos de ler, capítulo 6, 33. Busquem em primeiro lugar. Quando tinha o tabernáculo, que existia uma resistência, que o véu só podia entrar o sumo sacerdote. Agora o véu, meu irmão, ele é rasgado. É rasgado de onde? De cima a baixo. Dizem que para ter uma consistência bíblica, você precisa ter 3 referências. E eu já te coloquei aqui, contextualizei 3 referências. E essas 3 referências nos dá bagagem e autoridade para dizer que o primeiro tem que ser o reino dos céus. E depois Ele faz a terra. Então Ele diz: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas, o que está na terra, eu vou te dar. Qual o propósito da terra? Produzir o quê? Planta, árvore, vegetação e tudo mais. Aí Deus tem todo o poder. Primeiro Ele produz a terra, e se Ele produz a terra, Ele pode produzir tudo. Mas olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 12. Deus agora vai conversar com a terra, e Ele vai dar uma ordem para a terra. Olha o que Ele diz: a terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Coloca o versículo 11, por gentileza. Então Deus disse à terra: faça brotar vegetação. Por que Ele deu uma ordem para a terra brotar? Por que Ele deu uma ordem para a terra fazer? Porque primeiro Ele produziu a terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora no versículo 11 Ele dá uma ordem: faça. Tem coisas na sua vida que você quer que Deus Ele faça. Tem coisas na sua vida que você quer que Deus apareça. Ou Deus faz de novo.
Oh Deus, eu quero um renovo. E Deus está dizendo, não, eu já produzi. Agora é você que tem que fazer. Eu já derramei autoridade sobre a sua vida. Eu derramei poder sobre a sua vida. Agora não é hora de você pedir. Agora é hora de você realizar. Porque eu vim. Mas a pergunta é, cadê você? Cadê a unção? Cadê o poder? Cadê a alegria? Meu irmão, você precisa entender que Deus, Ele colocou algo em você. É algo de muito valor. Mas às vezes nós não estamos dando crédito. E Deus, Ele foi fazendo tudo, dando ordem. Haja, faça. Isso é comunicação. Isso é uma ordem. A comunicação, meu irmão, o princípio, a prioridade da comunicação não é o diálogo. A prioridade é criar. Sempre que você lança uma palavra, você acha que é comunicação. De acordo com os especialistas, 8% do que você fala é comunicação. O resto é tonalidade de voz, gesto, enfim, todo esse cenário. Mas com Deus, quando Ele começa a dar ordem, a ordem que Ele deu começou a criar. Tinha terra? Não. Tinha céu? Não. Tinha lamparina? Não. Tinha vegetação? Não. Deus, Ele começa a dar ordem. E nós, como homens e mulheres de Deus, que desde a criação Ele soprou um fôlego de vida em nós, Ele estava dizendo, agora a minha autoridade, a minha unção, o meu poder, eu estou colocando na sua vida. Só quando acontece um problema, nós abrimos a nossa boca para reclamar, para murmurar, para não valorizar aquilo que Ele já colocou em nós. E aí a gente sai de um culto tremendo, fervendo, no carro já briga, em casa já reclama, no outro dia diz, Deus não fala comigo. E Deus está dizendo, eu já fiz tudo. Se a terra, que é terra, que não conversa, não tem ouvido, Ele fala para ela assim, ó, agora é hora de você fazer a vegetação. E a terra, que é um ser animado, ele entendeu aquilo e começa agora a produzir a vegetação, começa a produzir as árvores, começa a produzir tudo que você tem visto aí. E Deus, Ele dá uma ordem clara para mim e para você de produzir, multiplicar e dominar. Só que às vezes nós ouvimos as mentiras do diabo, o diabo chega na frente, ele convence a nossa vida e nós não damos ouvido para Deus, e Deus chegou. Mas a pergunta é, onde está você? Porque Deus não disse apareça a vegetação, Ele diz faça. Oh Deus, que meu filho apareça, que meu marido apareça. Faça a sua parte, faça bem feito, faça com amor, faça aquilo que está de acordo com o seu controle. E o controle do meu filho, do meu marido, do meu esposo, deixa, meu irmão, que ele precisa fazer a parte dele, porque dele tem a presença de Deus, a unção de Deus já está na vida dele, Deus já fez essa pessoa, agora essa pessoa precisa despertar, e talvez você foi a pessoa escolhida para ser a voz de Deus, para essa pessoa voltar ao original. Hoje nós vamos falar da origem, hoje nós vamos falar do original, hoje você vai voltar, meu irmão, a ter sede, hoje você vai voltar a ter fome, hoje você vai lutar, meu irmão, igual uma mãe luta pelo filho. Ah, meu irmão, se numa selva um leão, uma leoa luta pelo filhote, imagina você, mãe, imagina você, pai. Deus está dando vigor para você conquistar a sua família, creia nisso. Deus nunca vai mandar aparecer aquilo que Ele já deu ordem para produzir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não precisa aparecer. Agora é hora de você fazer. Porque eu só preciso fazer de novo aquilo que não existe. Versículo 1, Ele criou. Quando chegou a nossa hora, Ele formou. Por que Ele formou? Porque já existia. Um carpinteiro, um marceneiro, ele pega um móvel e ele não faz a madeira produzir, ele faz a madeira ter forma. Olha aqui, esse altar teve forma. Um gabinete, um rack, um móvel, um marceneiro, ele pega e ele dá forma. Por quê? Porque já existe. Então para de mandar Deus criar aquilo que já existe. Talvez tenha áreas da sua vida que Deus está dizendo, já existe.
mas você precisa arregaçar suas mangas e agora colocar forma. Agora é hora de você, meu irmão, também ser igual a Deus, é colocar suas mãos, é você agir, é você crer no sobrenatural. Se Deus ele colocou a terra, deu ordem para a terra e a terra começou a formar, Deus também te deu autoridade para você formar. Então para de pedir, é hora de você, meu irmão, transformar ambientes que você vai passar. Não queira algo novo, porque o poder de Deus está em você. Talvez seja uma pessoa medrosa, sempre com o pé atrás, sempre com dúvida: será que sou eu? E em maio vai ter casa de paz, será que sou eu? Gideão, ele era assim. Os midianitas estavam vindo, invadindo, tomando conta, levando o povo escravo. Ele estava malhando trigo no lagar. Não era o lugar certo, ali era para uva. Estava escondendo. E aí Deus aparece para ele para despertar, sabe por quê? Porque Deus vem, mas cadê você? A origem, o original é dominar. A origem é você conquistar. É o diabo que tem que ter medo de você. É o diabo que via Jó. É o diabo que foi testificar sobre a vida de Jó lá para Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele está carente, encontrando pessoas, meu irmão, que realmente sabem qual é o seu propósito, qual é a sua convicção. Está difícil encontrar. Existe uma carência no mundo hoje, encontrar pessoas com identidade. E Gideão perdeu a identidade. Deus ele precisou aparecer, porque Deus ele vem. Mas a pergunta é: cadê você? Juízes 6:14, coloca para mim por gentileza. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você, uma força nova, porque Deus já depositou em você. Eu estou cansado aqui de falar que Deus já depositou em você, que você já foi, meu irmão, já nasceu com essa unção, já nasceu com esse poder, já está em você, precisa só ser despertado. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Resumindo, ele foi com os 300, não precisou usar uma arma, porque Deus ele se garantiu, meu irmão, ele garantiu a vitória para aquele homem, porque quando Deus apareceu, ele se apresentou, mesmo com medo, mesmo com dúvida, ele se apresentou. Essa noite fria, Deus está dizendo: eu vim, mas a pergunta é: cadê você? Porque o milagre, meu irmão, que você está querendo, que você está gritando, talvez já está dentro de você, que você não está enxergando, você não está valorizando. Jesus, ele quando se depara com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, os discípulos desesperados, porque não encontravam ali o alimento. Jesus ele dá uma ordem: procure, e veja o que vocês têm. Encontra um menino com 5 pães e 2 peixinhos, coloca para mim Marcos 6, versículo 38. Olha o que Jesus ele nos ensina, porque a gente está perdendo meio que o valor daquilo que a gente tem, e está valorizando mais aquilo que a gente não tem. Olha o que diz. Ele perguntou: quantos pães vocês não têm o que tem? Às vezes estamos colocando os olhos naquilo que nós não temos. Gideão, vai na força que você. Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Deus ele sempre trabalha não com aquilo que falta, mas ele trabalha com aquilo que você tem. Eliseu, quando se deparou com aquela viúva de 2 Reis, capítulo 4, os credores estavam lá, ia levar os filhos, e ele olha para ela e diz: mulher, o que é que você tem na sua casa? Sacode alguém e diga assim: está na hora de você valorizar o que você tem, porque quem olha para o que falta, não aproveita o que tem. Isso é a realidade. Quem fica olhando para o que falta, não valoriza o que você tem.
família na igreja, saúde, irmão, tudo. Aí parece que a gente fica na neura de procurar aquilo que a gente não tem. E não aproveita aquilo que tem. Você tem um carro, nunca teve um carro. Eu tinha um Palio, depois fui para um Cadete, aí fui subindo. Quando eu vendi o Palio, eu queria uma casa. Aí peguei um Cadetinho. Cadete, eu tirava a chave, ele funcionava normal. Andava com desodorante lá para colocar gasolina, abriu o carburador, jogava lá dentro. Mas sempre eu valorizava aquilo que eu tinha. Deus, Ele ama pessoas que valorizam o que tem. Porque quando você é fiel no pouco, no muito, Ele te coloca lá. Ele vai te colocar. Agora também diz, quando você é desonesto no pouco, também você vai ser desonesto no muito. Então quando você valoriza aquilo que você tem, a igreja que você tem, o marido que você tem, o filho que você tem, a mãe que você tem, o pai que você tem, meu irmão, isso é bênção de Deus para a sua vida. E aí Deus está dizendo, eu vim, você me tem, mas cadê você? E esse cadê você não tem a ver com a sua parte presencial, tem a ver com o seu comportamento antes do culto, durante o culto e após o culto, porque Adão tinha tudo isso, mas quando ele se misturou com o pecado, ele se afastou de tudo isso. Meu irmão, Jesus, Ele está aí, Ele veio hoje, Ele está batendo a porta, e Ele está dizendo o que é que você tem. Por favor, entenda isso. Uma terra, ela produz, meu irmão, ela dá forma para nascer uma planta, uma árvore. Mas se você tirar a árvore, a planta da terra, o que acontece com ela? O mar, a água tem poder e autoridade para dar forma, para conduzir peixes. Mas quando você tira um peixe da água, o que acontece com ela? Pastor, mas isso aí é meio que 6 por meia dúzia. Eu sei, meu irmão, você já entende isso, mas às vezes tem que repetir, que é para você entender. Você não subsiste sem a presença de Deus, porque quando você sair da presença de Deus, você morre. O filho pródigo tinha tudo em casa, o dia que ele resolveu sair, ele morreu espiritualmente. Ô filho, ô filha, não fica brincando não, porque sem a presença de Deus você morre. Existe uma diferença entre você existir e você viver. Existir. Cracolândia, está cheio agora. Tá ou não tá? Eles existem ou eles vivem? Existe. Pessoas no alcoolismo. Deve estar tendo alguma reunião dos alcoólicos anônimos nesse momento agora aí. A pessoa acorda de manhã e até a noite ela vai só beber. Jogatina. Ele falou, não é tanta coisa que acontece? A minha pergunta é, essa pessoa vive ou ela existe? Agora Deus, Ele te fez para você ter vida e vida em abundância. Resumindo, é para viver e viver bem nessa terra até que Ele venha. Mas às vezes eu só estou na igreja, eu não estou vivendo o evangelho. Eu só estou num casamento, não estou vivendo um casamento. Eu só estou numa família, mas não estou vivendo aquilo que eu preciso para minha família. E Deus está dizendo, eu vim, mas cadê você? Vamos voltar, porque agora você vai entender o que eu quero te falar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou céus e a terra. Capítulo 2, nós vamos verificar. Então o Senhor Deus formou. Então, capítulo 1, Ele, no 2. E onde está você nisso aí? Porque no 2 ele diz que Ele formou. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque a ordem hoje é esteja nele, porque Ele veio. Mas cadê você? Preste bastante atenção. Porque Deus nos escolheu nele. Deus veio, mas cadê você? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de tudo, Deus escolheu quem, irmãos? E olha a ordem: para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Pastor, eu pequei, eu errei,
eu falhei. O primeiro que é relatado na Bíblia também fez isso. Só que o problema dele é que quando o Todo-Poderoso veio, ele se escondeu. A origem define a vida. Uma planta, se estiver na terra, tem vida. Um peixe, se estiver na água, tem vida. Um crente, se estiver na presença, tem vida. Sem isso, você não tem vida. E às vezes eu estou na igreja, família na igreja, bênção na igreja, restauração na igreja, restituição na igreja, mas estou reclamando. Eu estou querendo sair da terra, eu estou querendo sair da presença. Você não subsiste sem a presença. A partir de hoje Ele está dizendo, não importa a situação e o cenário, eu vim, agora eu quero saber se você está presente. Ei, no deserto Ele está presente, em um tabernáculo. Ei, na arca da aliança Ele está presente, na sua casa Ele está presente, no seu andar Ele está presente, na depressão Ele está presente, em qualquer lugar Ele está presente. E Ele está dizendo, eu vim. Porque se você estiver nele, antes da criação do mundo, Ele te fez obra rara, Ele te fez precioso e preciosa do Senhor. Meu irmão, não adianta nem tentar. Longe de Deus você não vive. E hoje Deus te chamou não para você existir, mas para você viver. Porque só vive quem estiver na origem. João, capítulo 15, versículo 5. A videira, ela só pode produzir frutos com uma condição. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer. A origem define a sua vida. De verdade, eu quero endoidar, eu quero viver o mundão está oferecendo. Define a sua vida. Não, hoje eu preciso, Deus veio, e eu preciso me posicionar, eu preciso entrar nesse cenário. Porque se eu entrar, se eu voltar para a origem, se eu voltar para o original, eu tenho certeza que eu não vou dar pouco fruto, eu vou dar muito fruto para a glória de Deus. A única coisa que pode afastar você, Romanos 6, versículo 23. A única coisa. E é por isso que nós estamos a vida inteira lutando contra o pecado. Ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Aí tem uma vírgula e tem um mas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez eu vou dizer, Ele veio. E onde está você? O salário do pecado é a morte, mas existe um dom que é gratuito de Deus, mas só pode chegar na sua vida se você estiver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 15, ainda do 7 ao 9, que você precisa estar na origem, porque Ele veio. Mas cadê você? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será. Calma aí, Mateus 6,33 vai dizer: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão seus discípulos. Meu irmão, o que você recebe não é só para você. Pastor, eu quero entrar na igreja e só sentar. Desculpa, isso não é para você, tem como. É uma ordem de Deus. Todo mundo que é saudável multiplica. E Ele diz que Ele veio, mas a pergunta é: cadê você? Onde você está? Pastor, eu danço, eu louvo, eu sou do Kids. Ai pastor, olha, eu estou fazendo tanta coisa. Às vezes nós até estamos, fazendo bastante coisa, mas será que realmente Deus reconhece? Será que realmente Deus recebe? Pastor, mas a obra é linda,
Pastor, eu estou vivo, mas meu irmão, Deus Ele conhece, e Ele está dizendo hoje para toda a igreja, começando por mim, eu vim, mas cadê você? As igrejas de Apocalipse, meu irmão, coloca Apocalipse para mim, 3, versículo 1 ao 3, olha o que ele está falando, a exortação que ele dá, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, conheço as suas obras, parabéns, você tem fama de estar vivo, parabéns, mas na verdade vocês estão mortos. Ele veio, mas hoje Ele está te perguntando, cadê você? Esse é o ano da Abum, mas tem muita gente indo de aparência. Ou você vai ficar na aparência ou vai ficar na abundância. E Deus Ele está chamando a igreja a um nível mais profundo. Porque Ele veio, mas cadê você? A aparência é maquiagem. No casamento é lindo a foto, mas chega em casa, já chega, meu irmão, com mancha no rosto. Tem que limpar. E Deus hoje Ele está dizendo para nós, hoje eu quero tirar essa aparência. Hoje eu quero colocar a abundância, porque você vai multiplicar e dar muitos frutos. Desde a criação eu dei ordem para frutificar, para dominar. Ei, cadê a alegria? Cadê a vibração? Cadê a paixão? Você tem que valorizar aquilo que você tem. Glorifica a Deus pelo seu marido, pelo seu filho. Oh, meu irmão, hoje eu vejo o Bruno e a Kátia ali, obreiros do Senhor Jesus, filhos da presença. Mas está faltando um. Daqui a pouco esse um vai estar aqui, mas eu preciso valorizar primeiro aquilo que eu tenho, porque se eu não valorizar o que eu tenho, eu não aproveito. Aproveite o que você tem, aproveite o Deus que você tem, aproveite o ar que você respira. Tem um jovem agora que está vivendo sedado, acabamos de orar por ele. Só vamos valorizar no dia que nós perdermos aquilo que a gente... Gideão, vai na força que você tem. Quantos pães e peixes vocês têm? Mulher, o que você tem na sua casa? Tem um pouquinho de fé ainda aí? Tem um pouquinho de esperança ainda aí? Tem um pouquinho de alegria ainda aí? Tem um pouquinho de amor ainda aí? Tem um pouquinho de paixão ainda aí? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele não é igual a gente. Ele só olha para aquilo que a gente tem. E se você saiu da sua casa hoje, meu irmão, é porque você tem algo muito poderoso de Deus. Você tem algo poderoso de Deus. Então, meu irmão, se prepare, porque Deus vai usar exatamente aquilo que você tem. Agora, a sua origem te define. Eu falei no culto 2, no culto 3, Deus está com saudade de algumas coisas. Adão, quando pecou, você acha que Deus não sabia que ele tinha pecado? No final da tarde, onde que Deus ia? Conversar com quem? Com Adão. Veio o pecado, mas Deus Ele vem e a pergunta é, cadê você? E Deus quando chega, Ele está brincando de esconde com Adão. Adão, deu a hora, cadê você, Adão? E Adão fugiu da origem, do original, se escondeu. O dom gratuito de Deus, meu irmão, ele estava se escondendo por causa do pecado. Deus, ele não muda a rotina dele, o sentimento dele por causa dos seus pecados. Ele continua do mesmo jeitinho. O problema é que nós estamos saindo do original. É uma herança adâmica, é a herança de Adão. Mas nós temos uma outra herança, que é a herança de Cristo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque mesmo que eu morra, eu quero continuar na videira, eu quero continuar na presença. Ele não estava sofrendo ali por causa dos pregos, ele estava sofrendo ali por causa do pecado, porque o pecado iria separar ele de Deus. Ele veio, mas cadê você? Você sabe que a origem é a simplicidade. Lembra quando você fazia os primeiros jejum?
Você nem questionava, você fazia. Hoje, vamos fazer sexta? Vamos fazer na segunda. É devagarzinho que a gente começa a fugir do original, da origem. A gente fazia jejum, aí sem querer chupava uma bala. Aí, parecia um pecado que a gente cometia. Perdão, ligava para o supervisor, pastor, eu chupei uma bala sem querer, o que eu faço? Ô irmão, continua. Chupava a bala e sem querer, fazia jejum e sem querer, tomava água, ai, pastor, eu tomei água no jejum sem querer, e agora? Continua, irmão. Deus, Ele ama esses detalhes. E aí durante o tempo, Ele vem, mas cadê você? A gente vai se perdendo, a gente não faz mais jejum, a gente faz o que a gente quer, a gente entrega 2 da tarde, meio-dia, porque agora a gente já está bom, tem obras, estou vivo, mas Deus está dizendo, talvez está morto, e hoje Ele está dizendo, eu vim Adão, eu não falto ao seu encontro, Adão, você pode estar escondido, Adão, mas eu estou vindo hoje dizendo, eu não quero saber o que você fez ontem, eu quero saber, eu quero ter comunhão com você, eu vim, mas cadê você, cadê o seu amor, a sua adoração, cadê a sua vitalidade de estar na minha presença, a alegria de convidar pessoas, cadê aquela alegria de entrar numa casa de paz, de ir no encontro, não dormir a semana inteira, voltar do encontro cansado e dizer, olha, se fosse fazer outra eu faria, meu irmão, não vai perder na origem não, porque se estiver na origem, a misericórdia dele se renova a cada manhã, ele se fortalece, ele nos enche, mas ele veio, mas cadê você? O grupo de louvor pode subir, né? Olha o que diz Gênesis 3, versículo 9, porque Deus ainda te procura. Deus ainda te procura. Eva e Adão pecaram. Eu disse que nada e nem ninguém muda quem Deus é. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu vim, mas cadê você? Você pode dar suas desculpas, porque o Adão respondeu: eu te ouvi no jardim. Coloca lá. E ele ficou com vergonha, ficou com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. E hoje é uma noite para você parar de se esconder, porque na verdade Ele fez você antes da criação, e Ele liberou autoridade, poder, manifestou a glória dEle sobre as nossas vidas. E você agora não precisa criar nada, você só precisa formar. E tudo que você pedir, se você ouvir a voz dEle, se Ele te receber, tudo que você pedir, Ele vai realizar. Porque o papel principal da comunicação não é o diálogo, é criar. E durante esse louvor eu quero que você libere palavras para a sua vida, para a sua saúde, para a sua família. Porque a ordem não é dialogar, a ordem é criar. Porque se Deus Ele criou tudo com a fala, se Ele diz, tudo que pedirem eu darei, está mais do que convicto que a comunicação não é dialogar, é criar. Então fique sobre teus pés. Onde você está? Ele veio, Ele veio. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar. Em meio a tua
que quero ficar. E Ele continua vindo ao seu encontro. Não vim